Será que tem algum tipo de batismo? Eu preciso ir na mesquita para poder fazer o que preciso? Eu preciso estar com um sheik presencial ali para poder acompanhar o procedimento? A gente precisa entender o que é a shahada, o que é o testemunho de fé e o que eu preciso cumprir para poder fazê-lo. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A gente vai fazer, se Deus quiser, inshallah, um vídeo curto, mas muito prático a respeito da shahada, né? Entender o que é o testemunho de fé, ele que é o primeiro pilar da prática islâmica, né? Aquele que inclusive está diretamente ligado com o primeiro pilar da fé islâmica, que é acreditar em um Deus único, né? O que é a shahada, que é a palavra testemunho, né? Em árabe, e por que algumas pessoas se referem a ela como a shahadatain, né? Ou seja, o duplo testemunho, né? Tudo que a gente tem no final em árabe, a terminação em en, né? Ou seja, geralmente eu estou mencionando o duplo, né? Aquele assunto, aquele ato, ou aquele substantivo, enfim, sempre em dobro, né? A shahada tem nada mais é do que testemunhar que Deus é único, que Allah é o único Deus, digno de receber, de ser adorado, e de que Muhammad é o último dos mensageiros de Deus, né? Ou seja, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ou seja, testemunho que Deus é único e que Muhammad testemunho que Muhammad é o último dos mensageiros. Perfeito, matou, é mensageiro de Deus. Aí eu tenho esse testemunho de fé. E o que eu preciso fazer para me considerar muçulmano, ou seja, sou um muslim, posso iniciar com os demais pilares da prática islâmica, porque já fiz o primeiro de fórum íntimo, já testemunhei de maneira intimamente no meu consciente, no meu coração, foi emocionalmente representativo aquilo para mim, eu aceitei Deus como o único Deus, não vou associar mais nada a ele e acredito que Muhammad, a mensagem de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é a verdadeira, é a mensagem da revelação definitiva até o dia do juízo final. Então, a gente pode notar a ligação desse aspecto, ou seja, acreditar em Deus único, que é o primeiro pilar da fé islâmica, da fé, né, do Iman, né, e a gente acreditar também no dia do juízo, que também é um pilar da crença islâmica, que é o Iman. E a gente já falou disso por aqui. Tem um vídeo aí no canal falando especificamente da questão de Islam e de Iman, ou seja, de prática da submissão e de crença atrelada a essa prática, né? Por isso que não são coisas de níveis diferentes, são aspectos, são conceitos que andam muito próximos. E aí existe um terceiro conceito, que é o conceito de ihsan, ou seja, daquele que confia, da confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, né, de Deus, louvado seja o Altíssimo, muito tão forte que ele confia plenamente no destino. Ele corre atrás do que é bom para ele, das pessoas, para sua família, para os seus vizinhos, para a sua sociedade, mas ele tem confiança plena em Allah, em Deus, e sabe que aquilo já está reservado para ele, né? Que a melhor escolha feita por Deus já está reservada para ele. E Allah está mais próximo de nós do que a veia jugular, né? Então a gente tem esse aspecto e ele sabe se nosso testemunho, a nossa shahada, ela é verdadeira, né? Eu costumo dizer, tem muitas pessoas que já chegaram para mim e disseram, puxa, eu estou me relacionando a alguns rapazes, né, de família árabe, enfim, e arabismo não tem nada a ver com o islamismo, é só uma menção, mas que nasceram em berço islâmico, né, são muçulmanos e se preocupavam, se apaixonaram, se conheceram uma moça, enfim, estão se relacionavam ali naquele momento com uma pessoa brasileira de uma outra religião, enfim. E aí aquela moça se convertia ao Islã. E ele me perguntava assim, mas como saber se isso é verdadeiro, né? Se isso é verdadeiro.
E aí a melhor resposta é: a prática dos demais pilares do Islã, da prática da submissão islâmica, para a pessoa que não aceita a Shahada de maneira íntima, muito forte, é de fato um peso absurdo. Rezar 5 vezes ao dia, jejuar um mês inteiro. Então são coisas muito pesadas para caso você não tenha o Islã e o Iman, ou seja, a crença islâmica no seu coração e na sua consciência. Isso certamente vai ser um fardo para o corpo. Isso é fato. Mas vamos lá, vamos ao que é a Shahadatain. Então a Shahadatain é testemunhar um testemunho de que Deus é único, Allah é o único Deus digno de ser adorado. Segundo, de que Muhammad é mensageiro de Deus, o último e derradeiro dos mensageiros, sem desacreditar em nenhum dos demais mensageiros que passaram antes dele. Então isso é fato, isso é importantíssimo a gente ter isso em mente. Então eu tenho o duplo testemunho. Como ele precisa ser feito? De maneira bastante prática. Ele precisa ser feito de maneira exteriorizada. A Shahada, ela significa o testemunho exteriorizado de que você é muçulmano, de que você aceita essa condição, de que Allah é único e de que Muhammad é mensageiro de Deus. Né? Feito esse aceite de maneira exteriorizada para a sociedade, para as pessoas, e por isso que precisam de testemunhas, tá? É necessário que existam testemunhas para isso. Você pode se considerar sim, sou um muçulmano e preciso me iniciar já nos demais pilares, que são a prática das orações, o pagamento do zakat, a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida e o jejum do mês sagrado de Ramadã e a peregrinação a Meca. Então, a peregrinação a Meca e Medina, né? Existe uma questão da Umrah e do Hajj, que são coisas distintas. A gente pode falar isso numa outra oportunidade, inshallah, Deus queira. Mas é efetivamente isso, né? Então, eu preciso fazer na frente de um sheikh, de um sheikh? Não preciso, tá? A gente precisa sempre se lembrar. O Islã, a prática dele sempre é potencializada quando a gente fala de ummah, ou seja, de nação islâmica, de sociedade, de comunidade, de família, tá? Mas a prática dele, o julgamento, a arbitrariedade, a arbitragem do Islã, de Allah conosco, é de maneira individual. Ela é bem individual nesse aspecto. Então a gente precisa pensar que é o seguinte: no tempo de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né, nos 23 anos de revelação alcorânica que ele despertou para o mundo, inicialmente para a Península Arábica e depois para o mundo, com as viagens, enfim, e toda a divulgação do Islã, não existia sheikh, não existia sheikh. Então a gente precisa se balizar que o sheikh, a gente vai falar sobre isso, ele é muito importante hoje, principalmente hoje. De fórum íntimo eu posso dizer isso, ele é muito importante, a figura de um orientador. Isso é muito importante porque o poder da informação hoje com a internet tem muita coisa disseminada, muita coisa divulgada, pulverizada e com baixa qualidade. Então, de certa forma, eu sempre oriento, procure uma pessoa, um sheikh de preferência, ou uma pessoa que tenha estudado ou tenha um conhecimento suficiente, que você perceba que seja suficiente para lhe passar uma orientação. Às vezes essa orientação ela pode ser rasa, mas naquele momento ela pode ser muito importante para você, para que você consiga avançar nos seus estudos e acompanhar uma evolução individual aí sua com relação ao que é o Islã. E aumentando em conhecimento, aumenta também a sua fé. Isso é uma coisa natural, é um processo natural, muito bonito que ela colocou para nós. Então a gente precisa sempre pensar. E os motivos preciso fazer a Shahada numa mesquita? Não precisa. Então existem inúmeras pessoas hoje que com a internet, às vezes, puxa, a pessoa está lá longe, num local que não tem mesquita, não tem nada, o muçulmano mais próximo dela está muito distante. Pode fazer pela internet? Pode fazer pela internet. Por que pode fazer pela internet? Porque todos os atos são julgados mediante as suas intenções.
E isso é muito importante a gente saber. É o ideal? Não, não é o ideal, mas é o possível? É o possível. Então essa pessoa ela tem que procurar se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala e Allah vai se aproximar mais rápido dela. E aquele a quem Allah encaminha, nunca ninguém vai conseguir desviar. Isso é fato. Então a gente precisa pensar nessa questão. Não preciso fazer em mesquita, não preciso fazer com sheik, mas eu preciso sim ter testemunhas, né? Pelo menos 2 homens muçulmanos ou 2 mulheres e 1 homem presentes ali no local que testemunhem de que estou me convertendo ao Islã, né? E essa pessoa, inclusive, que faz a conversão dessa pessoa, né? Ou a reversão, alguns revertidos como eu preferem ser chamados de revertidos, eu não faço distinção desse nome, da nomenclatura, enfim, acho que é um detalhe, mas essa pessoa, se ela puder, inclusive, acompanhar os primeiros passos desse novo irmão que está entrando, ou irmã que está entrando na religião, é muito importante. Isso seria o ideal, né? É obrigatório? Não. Não. A pessoa que acompanhou, que testemunhou a sua reversão, ela não tem obrigação nenhuma de te acompanhar ou de te pegar pela mão e te encaminhar. A obrigação de busca pelo conhecimento, de busca, de ânsia pelo conhecimento, ela é sua. E a testemunha não vai ser julgada. Se ela te orientou ou não, ela testemunhou de que você se reverteu. Ótimo, né? Alhamdulillah. Existe bênção e existe uma narrativa na nossa religião que dizem que quando 2 ou mais pessoas param para falar de religião, os anjos estão naquele local. E Allah subhanahu wa ta'ala se aproxima deles e questiona os anjos como se não soubessem. O que eles estão dizendo? Aí os anjos testemunham e afirmam, estão falando da sua obra, estão falando coisas de Allah subhanahu wa ta'ala, estão falando da criação, das bênçãos de Allah. Então Allah determina que a bênção, a Rahma, né, a Baraka, aliás, ela se derrama em todos que estão ali falando sobre o assunto, e mesmo se tiver qualquer pessoa que esteja assistindo ou só apenas ouvindo, ela também é derramada sobre aquela pessoa. Essa é uma narrativa, alguns dizem que é daif, ou seja, é uma narrativa fraca na religião, outras dizem que é muaqqad, ou seja, é uma narrativa forte na religião, mas enfim, isso é um outro detalhe. Mas eu acho que existe benefício nesse trecho e vale a pena a gente replicar aqui. Mas e os motivos pelo qual eu posso me converter? O motivo é de fórum íntimo, né? Allah toca o coração do indivíduo, né? A minha mãe, durante muitos anos, passou do meu lado, sem ser muçulmana, morreu fora da religião islâmica, e eu sendo muçulmano. Então, enfim, Allah toca o coração, Allah guia quem quer e desencaminha quem quer. Então, não é para todos, talvez, né? Ele escolhe, ele determina quem ele quer para si, dentro desse conceito, quem ele quer guiar. Não é quem ele quer para a religião islâmica. Allah determina quem ele deseja guiar e quem ele deseja desencaminhar. Então é importante a gente mencionar isso, né? Porque a gente já falou sobre isso, cada pessoa é julgada mediante o conhecimento que recebeu, né? Ela vai ser julgada mediante o conhecimento que recebeu sobre a religião que ela seguiu, o livro que ela seguiu, o mensageiro que ela seguiu. Então, isso é determinante. O Islã, ele não é uma religião que surgiu com Muhammad e a gente pratica até os dias de hoje. Não, não. Há 1440 anos, não. Ele surgiu com Adão e ele vem, essa religião, essa prática de submissão a Deus único, ela vem por todos os mensageiros, né, das religiões abraânicas, podemos chamar assim, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Existem os desencaminhados, aqueles que foram desviados de um caminho reto, de uma adoração somente a Deus único, e existem aqueles que são abominados, que a mensagem os chegou, mas não aceitaram e não aceitam até hoje. Então, existem esses critérios, esses 2 pontos que foram revelados por Allah subhanahu wa ta'ala na sura da abertura, na surata, no capítulo da abertura, que é o primeiro capítulo do Alcorão, Al-Fatiha, a abertura. Então,
isso a gente, é o capítulo, só por curiosidade, se você não é muçulmano, que todos os muçulmanos recitam a cada genuflexão de uma oração. Então são pelo menos aí 17 recitações ou lembranças da Surat al-Fatiha, do capítulo da abertura, tamanha a importância dela, do significado dela para o muçulmano, né? E para a crença e para a prática islâmica. Então, para Iman e para Islã. E cada um vai ter seu motivo. Algumas pessoas, aí eu vou relatar o que aconteceu comigo, porque é como eu me converti, né? Eu conheci a minha esposa há cerca de 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, e ela era de família árabe, né, libanesa, de origem islâmica. Isso significa que ela era praticante assídua do Islã? Não. Infelizmente não. Ela praticava as orações, enfim, mas não estava tão próxima assim ou tão afincada na religião ou na prática da conduta islâmica. E aí nós nos conhecemos, enfim, eu não era muçulmano. E apesar de ter estudado religiões muito lá atrás, na adolescência, quando era mais novo, digamos assim, eu cheguei a ter contato com o Islã, mas de maneira muito rasa. Então eu pedi para ela, fiz um pedido para ela. Para mim, religião é uma coisa muito complexa, é muito difícil aceitar uma religião porque eu acho que é uma organização de homens e não de Deus, né? Eu estava talvez um pouco confuso no meu entendimento naquela ocasião. Hoje eu consigo discernir melhor esse conceito, até para aceitar a minha prática e trazê-la para a minha vida. E aí isso me faz lembrar Muhammad Ali, né? Ou seja, o Cassius Clay, né? O lutador de boxe lá dos anos 60, dos anos 70, enfim, que ele mencionou, ele se converteu ao Islã. Quando ele se converteu ao Islã, ele falou em uma das suas frases, né, que ficou aí na mídia, que se ele olhasse somente para os muçulmanos, ele não seria muçulmano. Ele olha para a religião como algo de Deus e aí ele consegue ser muçulmano. Então, como em qualquer religião, existem as pessoas orientadas e as desorientadas. E, inshallah, nós muçulmanos e nós bons cristãos e nós bons judeus e nós bons monoteístas sejamos cada vez mais bem orientados por Deus a ponto de sermos praticantes da submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é muito importante, né? Sermos muslims, ou seja, praticarmos o Islã na sua essência como submissão a Deus. E isso vai nos conduzir realmente a um bom julgamento, inshallah. Mas ele mencionava isso, esse trecho me faz lembrar dele. Mas de qualquer forma, o que acontece? Eu não sabia como me comportar, eu pedi para ela, faz o seguinte, me leva até uma mesquita que eu preciso saber como que é a educação que eu preciso ter ali para poder entrar na mesquita, não sei, enfim, sou um desorientado nesse sentido, então para não passar vergonha, né, eu quero entender como é que é. E na realidade, quando cheguei lá, eu vi que era muito simples, né, eu fui até a Mesquita Brasil, ali na Avenida do Estado, em São Paulo, que era mais tranquila para eu ir na ocasião. Fui lá, enfim, quando eu cheguei, já conheci, fui recepcionado pelo Sheikh na ocasião, Abdul Hadi, que era um Sheikh egípcio, inshallah esteja muito bem ele, não sei onde ele está agora, e também por um irmão, né, que para mim era um sheik, né, enfim, mas ele era uma pessoa normal, um comerciante, né, um comerciante, engenheiro químico, enfim, um amigo hoje maravilhoso que Deus me presenteou, que é o meu irmão Ali Saler, que me orientou praticamente durante um ano e meio, em todos os meus estudos iniciais dentro da religião. E a ele sou muito grato, que Allah o recompense, a melhor recompensa vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quer dizer, eu aprendi a maior parte das coisas que me iniciaram na religião uma pessoa que não era sheik, né? Mas, de certa forma, o que aconteceu depois de um ano e meio de leitura, de acompanhamento, aquilo fez sentido na minha vida, as respostas que eu procurava vieram e eu consegui assumir isso para a minha vida. Então, talvez a melhor resposta que seja, puxa, por que eu vou me converter ao Islã? É aquela, por que não se converter? Primeira pergunta, você acredita em um Deus único? Legal, acredito. Eu acho que eu devo só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Eu não preciso associar nenhum santo, nenhum filho, nenhuma criatura intermediária, nenhum médium
nada intermediário entre eu, criatura, e Criador, que é Deus. Então eu acredito em Deus, que eu devo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, só te imploramos e só te adoramos e só te imploramos ajuda. Então eu só devo a Ele, eu posso falar direto com Ele. E o momento de eu falar com Ele é onde? Durante a oração. O momento de eu ouvi-lo é na leitura do Corão, é na lembrança dos versículos do Corão. Isso é uma coisa que a gente tem que carregar para as nossas vidas, né? Isso é fato. E se essa pergunta teve essa resposta, ótimo, você já tem um testemunho fantástico dentro de si, que é essa resposta de que Deus é único e só Ele é digno de ser adorado por você, no seu íntimo, porque Ele que te deu a vida, Ele que te faz respirar, Ele que te dá uma oportunidade de viver e de acordar a cada manhã, inshallah. É isso, até o dia, o seu tempo determinado aqui. E a Ele, inshallah, retornaremos. Isso é também uma verdade dentro da nossa religião islâmica. E o outro testemunho de que Muhammad é o último dos mensageiros, aí é um fato histórico, conforme já foi abordado inclusive em um dos vídeos aqui desse canal, é um fato histórico. A revelação islâmica ela começa com Adão. Ela se fortalece com Noé quando recebe a primeira Sharia, a primeira jurisprudência islâmica. E ela passa por Abraão, por Ismael, por Isaac, por Jacó, por Moisés, por Jesus, por Muhammad. E ela se fecha essa revelação. No último sermão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aconteceu momentos antes de sua morte, esse sermão foi revelador no sentido de está selada a revelação. Não está selada a revelação de Muhammad, do tempo de Muhammad. Está selada a revelação de toda a jornada islâmica durante o início do mundo, desse mundo, até o dia do juízo final. Então, o Alcorão, os livros, as escrituras, que é um pilar, nós acreditarmos, um pilar da crença, acreditarmos nas escrituras sagradas, inclusive no Alcorão, ele se fecha. Ele se fecha sempre quando nós morremos, porque eles são manuais de conduta para esta vida, para a vida mundana, para a Hayat Dunya. Então, são coisas muito importantes que nós precisamos entender, decodificar e trazer para a nossa vida. Então, eu tenho uma oportunidade de fazer o certo agora. Então, se você tem essa resposta de que Deus é o único para você e digno de adoração, somente Ele, e de que Muhammad é o último dos mensageiros. Eu não estou pedindo para você rezar para Muhammad, eu não estou pedindo nada disso. Eu estou apenas dizendo que, por uma questão histórica de linha do tempo, Muhammad é o último dos mensageiros. Basicamente isso. E você não precisa desacreditar em nenhum deles antes de Muhammad. Se essas duas perguntas fazem sentido para você e obtém a mesma resposta de que sim, você acredita em Deus único e de que Muhammad é o último dos mensageiros de Deus, você já tem essa shahada dentro de você. O que você precisa para poder se tornar muçulmano é exteriorizar esse sentimento, testemunhando Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Basicamente é isso. Mais profundo do que isso, mas será que eu tenho certeza de que é isso que eu quero? Qual é o motivo que me faz procurar um conhecimento islâmico e me converter para o Islã? Se esse mesmo motivo, no meu caso, por exemplo, esse motivo inicial foi que eu queria me casar com uma jovem muçulmana. Sim, não é vergonha dizer isso. Allah subhanahu wa ta'ala encontrou esse caminho. A resposta de que se eu permaneço ou não no Islã, será que quando não existir, se por acaso não existir mais um motivo, eu permaneço na minha mesma decisão? Na minha mesma conduta? Na minha mesma religiosidade? Praticando as orações, praticando o jejum, o hajj, todas as minhas obrigações, o zakat. Então, essa é a questão. Mais profunda do que isso é o motivo que te leva para o conhecimento islâmico. Esse motivo, ele se sustenta, mesmo que ele não exista mais por algum motivo, ele te mantém, a sua religiosidade se torna tão forte a ponto de mantê-lo dentro dessa crença. Se você não tem a resposta certa por
dessa pergunta, dentro do seu íntimo, da sua consciência, faça súplica para Deus. Peça para que Deus o guie na melhor decisão e que fortaleça a sua religiosidade dentro da sua fé e da sua prática, porque esse é o melhor caminho. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você nesse momento, enfim, que ele consiga gerar bons frutos para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha descendência e para gerar benefícios para muitas pessoas que eventualmente tenham contato com esse conteúdo. Que Deus esteja com todos, muita saúde a todos, a todas as famílias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.